O climatério e a menopausa nos trazem muitas mudanças físicas e psicológicas. E algumas das principais queixas das mulheres são aumento da gordura corporal, perda da massa magra, aumento da glicemia, insônia e por aí vai. No episódio de hoje, vamos falar sobre os principais pontos para equilibrar a nossa saúde e também a nossa beleza nessa fase cheia de desafios, mas também libertadora. Fica aqui com a gente, porque o bate-papo está incrível. O meu convidado é um dos melhores especialistas em endocrinologia e metabologia do país. Faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês, além de fazer parte também da Endocrine Society, European Society e da Sociedade Americana de Endocrinologistas Clínicos. Uau, que currículo, né, gente? Além de ter a clínica que leva o seu nome. Dr. Maurício Irata, que prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, né? Honra. Nossa, fazia tempo que eu queria trazer o Dr. Maurício e eu tenho certeza que vocês vão assim pegar muita informação, muitas dicas também importantes para você fazer a sua autoanálise e aí então procurar um profissional. Isso é muito importante, sempre com a ajuda de um profissional. Então aproveitem. Compartilhem o link dessa matéria maravilhosa, porque muitas pessoas vão se beneficiar com ela. Doutor Maurício, vamos começar por uma questão que é unânime. As mulheres sofrem distúrbios e oscilações hormonais desde sempre, né? Começa lá na adolescência, TPM, gestação e culmina na menopausa. Sim. É realmente assim? Então, a gente tem dois momentos assim básicos de turbilhões hormonais. Primeiro, ainda começa na puberdade, né? Que a gente tem aquele vulcão de hormônios em alta. E depois começa no climatério, né? Que é a fase que precede a menopausa. A menopausa é a última menstruação. Então, um pouquinho antes, aí, uns 2, 3 anos antes da menopausa, que é essa última menstruação, começam a cair os hormônios. Então, são duas fases muito distintas. Primeiro esse pico e depois a queda. Aí, nesse período que a mulher está bem, está jovem, madura, ainda tem essa TPM que a gente comentou. Nossa, Então, e é seríssima. Tem mulheres que sofrem muito com a TPM. A gente sabe de casos graves, né? Até de suicídio. Agora, a pessoa que tem um estilo de vida saudável, ela tem como ir amenizando essas fases ou não tem jeito, vai ser só realmente administrar até chegar à necessidade de uma reposição? não, o estilo de vida saudável, ele é essencial para qualquer tipo É, de tratamento, né? Mas muitas vezes a pessoa tem um estilo de vida perfeito, uma alimentação muito boa, e o problema é hormonal. Aí cabe ao endocrinologista ver se cabe a atuação a nível hormonal ou não. Muitas vezes uma atuação hormonal desastrada pode ser pior do que o próprio distúrbio. Então é uma questão muito delicada e qualquer desequilíbrio já bagunça tudo. é verdade, é muito delicada, mas assim, as mulheres começam a se preocupar com a questão hormonal quando chega o climatério. Muitas nem percebem que estão no climatério, apesar de hoje em dia já a gente está falando muito sobre isso, mas elas deixam para o fim quando acham que agora é necessário. A que idade ela pode começar a observar e acompanhar os hormônios? Então, na verdade, o ideal, eu tenho pacientes que acompanham comigo desde a puberdade, por exemplo. Jura? É, Nossa, que eu tô velho já, né? Mas o ideal é assim, sempre fazer uma consulta com o seu endocrinologista, porque aparentemente quando você fala, eu tenho menstruado direitinho, tá tudo bem, mas às vezes existem alterações hormonais que estão dando alterações como insônia, distimia, que é aquele mau humor, né?
Então, tudo tem que ser avaliado, não é só o ponto de vista hormonal, prestem atenção, mas essa avaliação ela deve ser feita de um jeito constante. Da mesma forma que a gente faz exame de coração, né, a parte ginecológica, etc., a questão hormonal é muito importante também. É fundamental, eu acho que é a base de tudo, né? É. Quando nós vemos assim muitas mulheres reclamando de miomas, é um problema sério. Isso é hormonal. É uma desregulagem hormonal. O mioma, na verdade, ninguém sabe por que que ele existe, né? É um tumor benigno, né? Entendeu? Assim, o único benefício da menopausa seria que ele diminui o mioma, né? Mas os Hum. problemas é o menor. Ai, que bom, então alguns benefícios a gente tem com a É, menopausa, tem, né? tem. E o que seria, doutor, por quê? Aliás, a pergunta certa é: por que nós engordamos ao entrar na menopausa? Quase toda mulher ganha peso, tem mais dificuldade de manter a sua massa magra. O que que acontece nesse período? Então, o que acontece? O estrógeno, essa queda de estrógeno, ela causa uma queda de metabolismo. Já foi comprovado cientificamente que a pessoa, a mulher, ela pode comer a mesma quantidade de comidas e o metabolismo cai. Então, eu falo, eu estou comendo igual, tenho feito dieta e tenho aumentado. E o pior, essa gordura se junta muito a nível abdominal. Então, fora as outras alterações que existem na parte hormonal, tem essa questão realmente que é uma dificuldade, né? Não são todas as mulheres que engordam, mas uma boa parte fica com uma barriguinha, né? Infelizmente. É, mas tem jeito. Por Tem. exemplo, a reposição hormonal seria um aliado para a perda de peso? Depende, por exemplo, depende do tipo e como é realizada. Então, o ideal é que seja feita não só a reposição hormonal, mas um acompanhamento multidisciplinar. Muitas vezes a própria reposição hormonal, ela pode engordar, não é só a reposição hormonal. Gente, olha essa. É, Passou desapercebido por aqui, eu não sabia disso. Então, a reposição hormonal pode também fazer com que a mulher ganhe peso e gordura. em gordura. Em gordura. E hoje uma coisa que está acontecendo, que está meio em moda, esses chips de beleza, qual que é o problema? Eu recebo muitos pacientes que, não é uma crítica direta a todos, né? Mas eu recebo muitos pacientes que fazem o implante, que qual que é o problema do implante? Você pode receber uma superdose. Essa superdose ela tem sobredose, né? Ela tem um efeito deletério. E uma das questões que pode acontecer é o ganho de peso, edema, queda de cabelo, acne, etc. E não dá para regular, né? E para retirar tem que ser feita uma mini cirurgia que é muito complicada. Isso nos casos dos implantes que duram um ano. O que eu tenho mais visto lá são implantes que não tem como retirar, então a pessoa tem que aguardar 6 meses, né? Isso é melhor ou pior? Porque se ela tiver esse desconforto, essas questões colaterais, ela vai ter que esperar passar. Dá para amenizar durante esse período, mas o ideal, o implante, de vez em quando a gente faz algum tipo de implante lá na clínica, se a pessoa deseja, mas de rotina, o que eu faço aqui na minha clínica é prescrever o mínimo de hormônio, primeiro porque dá menos efeito colateral, né? E segundo que ele é menos cancerígeno. E aí vai ajustando outras questões, porque não é só a falta do hormônio, Uhum. né? Tem várias outras questões, tem a questão de humor, né? Então a mulher às vezes começa a comer um pouquinho mais de doce. Então, se fosse só hormônio, seria simples. É verdade, gente, tudo a ver. A gente começa a ter aquela sensação. Eu não sou uma pessoa que tem o paladar doce, eu nunca tive, graças a Deus, acho que eu treinei, né? Mas muitas mulheres começam a descontar em algo. Nossa, hoje eu preciso muito de um açúcar, de alguma coisa que me estabilize, passa a ansiedade. Então é questão hormonal. Sim, pode ser hormonal, Pode como pode ser. ser cerebral. Agora, uma outra coisa que eu queria enfatizar é que o hormônio não é a solução de tudo, entendeu? Não é um remédio. Se fosse remédio, a gente botava na água, né? Verdade. Ele é uma ferramenta aliada, mas não pode ser o principal. Então, às vezes a gente tem que ver como é que está o humor, o sono, parte cardiovascular. Tem que ser feita uma abordagem no geral.
Então, a mulher que não pode, se beneficiar com a reposição hormonal, a suplementação de vitaminas, por exemplo, seria um dos aliados no combate desses sintomas da TPM, da menopausa. É, primeira coisa, a questão da reposição hormonal, primeiro tem que ver se a pessoa pode receber. Então, se você tem parentes, tipo mãe, irmã, já é uma contraindicação absoluta. Hum, A mama que já tem mais nódulos, etc., também já é uma contraindicação, né? Então, primeira coisa é se a pessoa pode ou não. Segundo, é estilo de vida, etc. Mas a reposição de minerais, de hormônios, de vitaminas, desculpa, muitas vezes ela não é a solução. Normalmente não é a solução, porque se você fizer uma dieta bem equilibrada, você recebe a maior parte das vitaminas e nutrientes que são recomendados. Assim, a Endocrine Society, que é a associação americana mais importante de endocrinologia, ela recomenda você tomar um polivitamínico só por hum. dia, que ele já supre, se quiser, né? Tipo, quase que 100% de tudo. Mas o polivitamínico, ele não substitui a alimentação. Então, muitas vezes a gente vê essas questões de fazer suplementação com soro, com um monte de cápsulas, etc. E isso não é uma realidade. Por exemplo, eu fui um dos primeiros médicos, como eu falei que eu já estou velho, Se- a estudar ortomolecular, por exemplo, quando entrou aqui no Brasil, né? No Brasil e no mundo. E até fiz algum período da minha vida, né? Mas tem várias questões que foram sendo apresentadas depois que me tiraram desse rumo, né? Primeiro pela Uhum. eficácia, a gente vê que você repõe e não é esse efeito maravilhoso. Segundo, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, né? Que pouca gente sabe. Então, o selênio, né, por exemplo. O selênio é uma coisa, é um mineral que é bom, antioxidante, etc. Selênio em doses altas, principalmente para homens, ele pode provocar uma mutação em um gene que existe na próstata, que pode levar a câncer de próstata mais agressivo. Meu Deus. Então, vitamina e mineral em excesso não é o ideal. O ideal é você seguir a recomendação. Vitamina C em excesso, por exemplo, tipo 4, 10 gramas, você pode levar a um quadro de acidificação da urina e levar, por exemplo, a mais cálculo renal. Então, tudo tem o contra e o a favor. Beta-caroteno. Beta-caroteno, às vezes a pessoa fala, estou tomando beta-caroteno, é bom, tal, etc. Beta-caroteno também tem uma associação, doses altas, com tumor pulmonar. Tumor pulmonar? Câncer Meu de Deus, pulmão. nunca ouvi falar disso. É É, mesmo. Que sério, gente. Não dá pra gente ir lá para os Estados Unidos, coisa que o brasileiro adora, aquelas farmácias gigantes, e se esbaldar nas vitaminas. Antigamente eu adorava fazer isso também. A gente ia lá, meu Deus, essas novidades todas eu preciso. E ia tomando, ia tomando. Então, esse equilíbrio realmente tem que ser observado por um médico, um profissional. uma coisa muito importante que eu acho que é legal a gente falar aqui do nosso país. Então, todo mundo vai para os Estados Unidos e compra essas vitaminas e acha que tá bom. Primeiro que esses polivitamínicos, ou vitaminas ou minerais, que são vendidos em lojas grandes lá, elas não têm uma certificação do FDA, que é a Anvisa americana. O que acontece? Não tem nenhum tipo de estudo do que vai lá dentro. Então, por exemplo, a Endocrine Society também fez um estudo sobre vitamina D, né, que parece que é uma coisa simples. Eu ia justamente perguntar sobre a vitamina D, que a maioria das pessoas sempre reclama, ah, o médico falou que está baixo, que eu tenho que repor. Isso. Então, vitamina D americana que é vendida não pela indústria farmacêutica, nessas lojas importadas. E verificou-se que nem isso eles conseguem acertar, tá? 90%. Aí esses outros suplementos que prometem melhorar a sua parte sexual, etc., ou diminuir o apetite, muitas vezes eles têm Viagra ou sibutramina, né, que é um anorexígeno. Então, muito cuidado. Eu recomendo para os meus pacientes, se for comprar vitaminas, compra aqui no Brasil, porque as nossas pelo menos têm Anvisa, e eu acho que isso é uma coisa muito positiva. É verdade, a Anvisa é um órgão sério, né? Sério. Mas lá nos Estados Unidos tem um lobby
de bilhões que impede que esses produtos sejam certificados, sejam analisados. Agora, doutor, a creatina está em alta, está em moda e comenta-se muito da necessidade da mulher que já está no climatério, menopausa, fazer essa reposição, digamos, ou esse complemento com a creatina. Quais são os benefícios reais da creatina? Não, a creatina é um suplemento muito interessante, né? Para você ganhar e manter a massa muscular, né? Primeiro tem que ver se a pessoa realmente precisa, primeira coisa. Então tem pacientes que têm uma massa magra muito elevada, você não tem necessidade. Mas faria mal? Mal não, mas é um produto a mais que você está pondo no corpo. Mas ela favorece ganho de massa magra. Tem alguns estudos que dizem que favorece a cognição, né, que é a parte de compreensão. Agora, o que eu acho que é interessante eu comentar aqui é que tem dois tipos de creatina. Um é a monoidratada, que é 90% do que é vendido no comércio. Essa monoidratada, ela incha mais. Então, a pessoa toma, por exemplo, a creatina e fala, estou engordando, Hum, porque ela retém água. nossa, que sério. E tem a malato, né, a creatina malato, que ela não tem essa questão. Essa creatina malato, por exemplo, ela é interessante para quem quer definir a parte muscular, né? E a Nossa, que outra é mais para dica. ganhar massa magra. Mas presta atenção, não é para você pegar, comprar e ir tomando, né? Sempre tem que ter uma supervisão. Mas é uma dica maravilhosa para justamente as pessoas entenderem quando o médico receitar e de que existe essa diferença, né? É, Conhecimento é poder. é um conhecimento que não é muito difundido, né? Não é. Não. Mas eu acho que se você puder perguntar para o seu médico, dá uma questionada. Maravilha. E para as pessoas têm muita dúvida também com relação à osteoporose. Sim, A osteoporose, que é uma perda, né, óssea que vai acontecendo com a idade. sim. Mas a reposição de cálcio é perigosa também. Isso tem vários estudos que são conflitantes. A questão da osteoporose, primeiro, a gente tem que ver a causa, não é só você tratar. Então, primeiro tem que ver se ela é constitucional, se você já nasceu com uma baixa massa óssea, né? Ou se, por exemplo, você está perdendo cálcio pela urina. Então, existe um exame que chama cálcio de 24 horas, né? Então, você vê se você está perdendo cálcio pela urina. Se você está perdendo cálcio pela urina, a chance de você ter osteoporose ela é maior e de, inclusive, você ter cálculo renal, né? Então, você dá uma medicação que diminui essa eliminação de cálcio pela urina. Agora, se não tiver nenhum outro fator, tem vários, tá? Aí, normalmente, é a questão do climatério menopausa. Aí existem vários tipos de medicação, né? Entre eles a reposição hormonal, que atenuam ou melhoram. A questão do cálcio, se ele faz mal ou não, é controversa. Tem alguns estudos que dizem que ele piora a questão cardiológica, né, porque ele calcifica, etc. E outros que falam que não. Eu fico meio no meio de campo. Então, por exemplo, tem alguns tipos de medicações para tratar a osteoporose, por exemplo, eu vou falar o nome comercial, não poderia? Claro. Tipo Prolia, por exemplo, que necessitam ser prescritos com cálcio, então você tem que prescrever, Uhum. né? Mas eu, de rotina, eu não prescrevo cálcio para manter a massa magra. Que importante essas informações. E eu acredito também que é muito sério. Às vezes, vocês que estão em casa nos assistindo podem pensar, mas é só uma vitamininha. Eu vou tomar essa também, eu estou prevenindo, eu quero estar saudável. Isso não é estar saudável. A saúde engloba uma série de questões, inclusive a combinação das vitaminas também pode dar reações diferentes, né? Quando as pessoas tomam excesso de vitamina D, já ouvi falar, o senhor me corrija, por favor, pode vir a ter também algumas complicações renais. Sim. Então, uma coisa que está muito em moda hoje é você aplicar a vitamina D intramuscular. Qual que é o problema disso? A vitamina D, ela é nefrotóxica, como você citou, e os níveis de vitamina D, eles podem chegar em torno de 100.
já é muito perto da toxicidade. O que que essa toxicidade pode levar? Em casos extremos, pode levar até a diálise. Meu Jesus. Mas ela pode provocar também cálculo renal, tá? Então, não é porque você está com a vitamina D em dose elevada que a coisa está bem. Existe uma mitificação. Existem os níveis adequados de vitamina D, são para cada faixa etária, para cada tipo de pessoa é um nível. Eu não vou falar aqui porque senão vai dar uma confusão danada, né? Converse com o seu médico. Mas, assim, uma coisa é não deixar baixa, a outra é não deixar ela elevada. E ela tem ações benéficas, com certeza. Mas, assim, uma coisa que tem sido muito discutida nos congressos é que quando você prescreve vitamina D e faz os estudos, essas pessoas que tomam vitamina D, elas já são mais propensas a fazer check-ups, né? A fazer mais exercício, alimentação saudável. Então, muito desses estudos, eles são meio que viciados, entre aspas. Quem não toma vitamina D não se cuida, não é porque ela não toma vitamina D não se cuida, não é porque ela não toma vitamina D, desculpa, que a questão de vida dela está pior. É porque todo o entorno também é pior. Então, são duas populações distintas, né? Como é importante, né, a medicina integrativa, nós estarmos atentos aos sintomas, à individualidade mesmo de cada pessoa, à história de cada pessoa. Então, é muito importante vocês se darem conta de fazerem um check-up anual. Eu faço todos os anos, sou super religiosa e certinha com isso. E estou feliz assim. Tem amigas que já não querem mais fazer. Não, vai aparecer alguma coisa. Eu digo, mas e daí? Justamente se aparecer a tempo de tratar, ou seja, o que for, né, doutor? Sim. Assim, outra coisa que eu acho que é muito importante, que você citou aqui, questão do check-up. O fato do check-up ele estar normal, não quer dizer que você está bem. Naquele momento você está bem. O ideal é que antes de você chegar a esse momento do check-up, você já tenha um estilo de vida saudável e já tenha todo tipo de prevenção para você ter certeza que já não vai dar nada, tá? É verdade. E em que consiste um estilo de vida saudável? Porque muitas informações envolvem saúde e beleza. E as pessoas às vezes malham, têm um corpo maravilhoso e se julgam saudáveis. Primeiro pilar é a alimentação, né? Que todo mundo sabe, né? Se puder evitar aqueles agrotóxicos, etc., né? Carne vermelha. Primeiro, alimentação. Segundo, sono, que hoje está complicadíssimo, né? Porque está difícil de dormir, né? Terceiro, são relações sociais, porque a amizade desenvolve o seu cérebro, né? Por exemplo, um dos problemas que existe hoje nos Estados Unidos, e que existe aqui no Brasil, mas aqui não foi feito estudo ainda, é a questão da solidão, por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho. Porque ela está associada, por exemplo, com Alzheimer, né? Um desenvolvimento mais precoce. Ah, Então, o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas não conversam mais assim como eu e você, né? A pessoa acha que, não, eu tenho conversado pelo WhatsApp ou por telefone. Não é, é diferente. Então, a gente está num mundo muito digital e tem perdido esse contato social. Quando a gente vai ficando mais velho, muitas vezes os amigos vão morrendo e a pessoa fica solitária. Então, muito importante agora, nesse momento, é você cultivar suas relações sociais, a atividade física, se possível, você fazer um pouquinho de musculação e procurar seu médico para fazer os exames, mas não só o exame ele vê só o momento, é para mudar o seu estilo de vida. nossa, que máximo, gente. Olha quanta dica importante, valiosíssima, que o doutor Maurício Hirata está nos passando. O envelhecimento é algo que, se nós tivermos sorte, nós estaremos lá. Então, ir tomando conta, ir se socializando enquanto há tempo, e começa antes, não deixa para o final. Para o final, que eu digo, é muito radical, mas eu digo para quando você já está num estado depressivo, de solidão, e a mente conduz muito a nossa saúde também, né, doutor? Então, porque quando a gente vai envelhecendo, se você tiver uma boa saúde, infelizmente, seus melhores amigos vão morrendo, né?
E para fazer novas amizades, hoje já está difícil, né? Esse pessoal que tem mais idade é praticamente impossível. Então, a recomendação que a gente dá para esses pacientes, essas pessoas, é tentar entrosamento, não só esses que têm mais idade, mas vocês mesmos, né? Tentar entrosamento com pessoas mais novas, né? Conhecer novas pessoas e tentar gerar novas amizades. É difícil, principalmente nos nossos dias que está tudo fechado e digitalizado. Mas é um remédio poderoso para o cérebro. Tem vários estudos que demonstram que quanto mais você tem uma relação social, mais você consegue desenvolver áreas cerebrais que são responsáveis pela cognição e memória. É isso mesmo. E não custa nada. Vai para uma academia, em academia a gente conhece gente, vai para um parque, puxa papo, vai para o clube. Eu acho que tem muitas alternativas, né, doutor? Sim. Agora eu queria perguntar sobre a questão da glicemia. Me parece, eu li alguma coisa assim, que a diabetes está aumentando muito. O número de pessoas diabéticas cresceu muito nos últimos anos. Será que está havendo uma mudança no diagnóstico? Porque às vezes a pessoa é diagnosticada com pré-diabetes e ela já começa a tomar remédio. Existe alguma diferença? Se ela precisa de remédio, então ela já não seria diabética? Então, hoje a gente tem uma epidemia de pré-diabéticos e diabéticos. Pré-diabético é a pessoa que mantém uma glicose em torno de 110, 115 para baixo de jejum. E o diabético é de 125 para cima. A missão hoje do endocrinologista é evitar que essas pessoas que são pré-diabéticas se tornem diabéticas. Então, o diagnóstico hoje de pré-diabetes está mais precoce e está mais preciso. Existia uma tendência, principalmente entre os não especialistas, de falar, ah, não, 105, tal, tá bem. Não é bem aí por aí. 105 em jejum. A gente fala, só um pouquinho, não tem problema, mas já foi feito estudo. Isso aí pode levar a lesão cardiovascular, pode levar a disfunção sexual, principalmente nos homens. Então, essas pequenas alterações ao longo dos anos, como a gente está vivendo mais tempo, vai provocando mais lesão. Antes a gente não tinha essa sobrevida tão longa, né? E o diabetes, eu acredito que com o tempo vai cair a evolução, apesar da epidemia. Mas se for feito essa prevenção a nível de pré-diabetes, então a gente tem que evitar que o paciente fique diabético. Ai, que interessante, olha só. Então, quer dizer, você melhor tomar o remédio para controlar e não chegar ao nível que seria considerado mesmo, né? Nem sempre só como, não, nem sempre a gente é o remédio. A gente tenta mudar todo o estilo de vida, etc. Tem alguns exames de DNA que a gente vê qual que é a propensão, por exemplo, se ela já herdou, etc. Né, que é um exame de Nossa, saliva. eu quero muito fazer esse exame. Isso. A gente fica com medinho, né, gente, de fazer um exame de DNA, mas eu acho que é necessário. Não, não é fundamental, né? Mas ele já dá uma ideia, né? Não é que é, né? Mas é assim, o importante é o estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida ruim, dorme pouco, come mal, muito carboidrato, e tiver um antecedente familiar, a chance é muito alta. Então, sempre converse com o seu médico. Se a glicose estiver um pouquinho alta, como fazer isso diminuir? Muitas vezes a gente utiliza alguns tipos de medicação. Por exemplo, o mais utilizado hoje pelo endocrinologista é a metformina, que tem uma ação de diminuir a glicose e parece, né? Não estou falando que é isso, né? Não vai sair em tudo quanto for lugar, mas tem vários estudos que demonstram que ele diminui o envelhecimento, a inflamação. Então, tem vários estudos multicêntricos que estão sendo feitos aí pelo mundo sobre essa questão da metformina retardar o envelhecimento. Mas eu não estou receitando para ninguém. Uau! Mas que você é médico. Caramba, que incrível isso. Agora, já que o senhor falou de inflamação, fala-se, comenta-se muito aqui no nosso programa, no podcast, a gente já também falou sobre isso, sobre como desinflamar através da alimentação. Existe alguém na face da Terra que não está inflamado? Tem um monte de gente. Mas, no caso, a inflamação ela é a origem das doenças, de diferentes doenças? Sim.
A gente tem estudado muito, todas as especialidades têm estudado a inflamação, né? Porque pode provocar desde infarto, até diabetes, até doenças reumatológicas, até demência senil, câncer. Então, a alimentação é a peça fundamental. Muitas vezes tem que ser feito algum tipo de uso de antioxidante, né? Que são essas medicações que reduzem a inflamação. Mas, assim, o que eu tenho observado é que tem sido prescrito esses rejuvenescedores em excesso, sem indicação. Mas quais são os rejuvenescedores? No caso, a metformina? Não só a metformina, mas é que tem alguns outros que eu não vou falar aqui, que Não, vai virar melhor não. receita de bolo. Mas tomar cuidado com esse efeito Cinderela aí, né, que é vendido em alguns, infelizmente em consultório mesmo, que você vai tomar aquilo lá e não vai envelhecer, né? Nossa, Tem alguns estudos, algumas medicações que realmente têm ação, mas a gente não sabe ainda, porque não deu tempo. não vamos ser cobaia de nada, gente. Eu adoro ficar assim mais na retaguarda e observando, vai devagarinho e longe, devagar e longe. Então, se você realmente tem um grau de inflamação muito alto e a alimentação não resolveu, então muitas vezes você tem que ter algum tipo de ação. Mas não é uma receita de bolo, assim, não pode chegar e ter essa ação. Mas como descobrir se a pessoa tem alto grau de inflamação? Ela se demonstra através de outros sintomas, como a glicemia alta, hipertensão? Isso seriam sinais? São sinais. Tem alguns exames de DNA também falam essa questão. Alguns exames de sangue, por exemplo, a PCR, né, a proteína C reativa, dores musculares, né, tipo fibromialgia. Então, a inflamação isso tudo é um quadro muito amplo, mas tem que ser combatido. Hoje é o alvo número um, por exemplo, pelo menos na minha especialidade. Uau, que legal, que bacana. Agora, já que nós começamos a falar da glicemia, eu gostaria de saber um pouquinho a respeito, a sua opinião sobre as canetinhas milagrosas que estão sendo usadas, como Ozempic, Mounjaro, que elas foram desenvolvidas primeiro para controlar a diabetes e depois o controle de peso também. Sim. Hoje em dia, muitas pessoas que não têm nenhuma das duas coisas estão usando para dar uma secadinha. Isso traz prejuízos para a saúde? Primeiro você tem que fazer uma consulta com o seu endocrinologista para ver se você pode usar. E tem que fazer um exame básico que ninguém faz, que é fazer um ultrassom do abdômen para ver se você tem pedra na vesícula. Quem não pode usar? Então, por exemplo, se você tiver pedra na vesícula, esse tipo de medicação, tipo Ozempic, Mounjaro, ela pode desencadear uma pancreatite porque ele aumenta a contração da vesícula e sai esse cálculozinho e pode entupir o pâncreas. Então, pancreatite é um quadro que tem que ir para UTI, por exemplo, né? Se a pessoa tem gastrites muito exageradas, ou se ela come por ansiedade, depressão, né? Então, a gente prescreve muito lá, por exemplo. Nós somos uma das clínicas que lançou o Victoza, por exemplo, e o Mounjaro já tem prescrito faz tempo, o importado. Mas não é assim, não é que você pega e toma, né? Você tem que ver se ele é necessário. E tem casos curiosos que eu recebo lá na clínica, que a pessoa toma esse tipo de medicação, fora passar mal, ela engorda, porque ela tem uma ação curiosa de pacientes que não comem por fome, propriamente dito, de aumentar a ingestão de doces, de carboidrato. Sério, eu não sabia disso. Então ela chega e começa a comer para compensar, porque ela baixa a glicose muitas vezes. E outra questão muito interessante é que elas podem provocar em quem tem uma glicose já mais para baixo, pode provocar depressão e queda de energia. Depressão, realmente. Depressão, porque você está sem energia para nada, né? Então, você emagrece, mas fica triste. Estou chocada. Gente, por favor, primeiro a saúde, depois a beleza. Essa história de tomar porque quer dar uma secadinha, vamos controlar, não é legal. Não, o doutor acabou de falar. Procura um profissional, né, Isso. especializado, sério, para ter essas orientações e fazer os exames necessários para saber se você pode ou não. O problema aqui no Brasil é que não precisa de receita. Doutor, e outra coisa também, que nós já estamos quase finalizando e os assuntos são tão interessantes e não se esgotam. Vamos falar só um pouquinho para
para as mulheres, especialmente, sobre a tireoide. Qual a importância dela fazer um controle, dos hormônios da tireoide e também de imagem, porque pode desencadear. A tireoide é um órgão fundamental, não é só ela, né? Quando você passa para o endocrinologista, ele tem que avaliar todos os hormônios. Mas a importância hoje em dia é que ela exerce função em tudo, em peso, em frequência cardíaca, em depressão, por exemplo. E o diagnóstico de imagem foi uma coisa meio, você vai ficar até meio abismada, tem havido um abuso de diagnósticos de nódulos aqui no Brasil. É mesmo? É, porque os ultrassons estão cada vez melhores, né? Então, tem aparecido muito nódulos, os especialistas, os médicos que não são especialistas, eles têm indicado até punção, por não saber o que que é. E tem havido muitos tipos de diagnósticos de câncer que a pessoa iria morrer sem saber que tem esse câncer. Mas Entendeu? como assim daí descobriu então que era câncer ou achava-se que era e não era? É, ela teve o câncer, né? Mas ia morrer sem saber. Ah, Então, entendi. existe um super diagnóstico hoje em dia, porque os métodos de imagem estão muito avançados. Então, quando você deparar com algum tipo de imagem, de nódulo, etc., sempre procura um especialista, de preferência o endocrinologista. Então, tem havido um número crescente de cirurgias, que a hora que for feito o diagnóstico, você é obrigado a operar. Mas não é porque você tem um nódulo lá de 2, 3 milímetros, tem que funcionar, né? Não quer dizer isso aí. E outra questão muito interessante que todo mundo me pergunta, e eu recebo muitos pacientes, são pacientes que utilizam associações, né? Que normalmente o que tem na farmácia é o T4, que é o Synthroid, Puran, etc. E tem muitos médicos que têm prescrito o T3 junto, né? Que falam que ele emagrece mais, etc. Realmente ele tem uma atuação de emagrecimento, né? Só que ele pode levar a hipertiroidismo, queda de cabelo, ou até em pacientes jovens, aumento de peso. Então, se você sobe muito o seu nível de hormônio de tireoide, em vez de você emagrecer, engorda. A Hum. única indicação científica, ainda assim é controversa, mas eu prescrevo de vez em quando, junto com colegas psiquiátricos, é o uso do T3 para depressões severas. Então você pode utilizar. Não, olha só que achado. Eu É. não sabia porque eu nunca pesquisei. Mas, então a questão hormonal da tireoide também está ligada com a depressão e tem esse recurso de tratamento. Sim, tem esse tipo de tratamento, porque não só para depressão, infelizmente tem alguns tipos de pacientes que também não respondem só ao T4. Então aí a gente tem que saber prescrever. Mas não pode ser uma receita de bolo, não pode ser todo mundo vai com T3. Por quê? Primeiro porque as manipulações, não existe mais o remédio no comércio, ela pode ser imprecisa. Então é micrograma. Então se você errar um pouquinho a dose, pode dar uma alteração. Segundo, tem os horários, etc. Então, isso é muito importante. E outra última dica, quando você for fazer seu exame de tireoide, suspenda qualquer tipo de polivitamínico, principalmente aqueles que melhoram o seu cabelo, porque eles dão falsas elevações do hormônio que comprova que você precisa receber mais hormônio de tireoide, que é o TSH. Então, uma semana antes para tudo. Viu só, a dica super importante, é verdade, senão não adianta nada ir lá fazer os exames, né? Agora, doutor, o senhor poderia nos dar, por exemplo, 5 dicas do que nós devemos tirar completamente da nossa alimentação? Coisas, umas perguntas complexas que você me faz, né? 5 dicas é pouquinho. É. Assim, primeiro, agrotóxicos, que infelizmente no Brasil é muito caro, não só no Brasil, como em tudo quanto for lugar, né? Segundo, os alimentos inflamatórios, que são esses alimentos inflamatórios? De forma simplificada, né? Tudo que é junk food, por exemplo, né? Então, quanto mais industrializado, quanto mais processado o alimento, mais você está recebendo carga inflamatória. Então, eu vou falar um dado
curioso e controverso, né? Mas, por exemplo, se você for para o Japão, por exemplo, praticamente você não vê o salmão cultivado, Uhum. né? E eu também tenho essa opinião, e muitos médicos também, porque o salmão, não só salmão, mas o frango também, em alguns casos. O salmão normalmente é de cativeiro, que a gente consome aqui no Brasil. E o que é o salmão de cativeiro? Ele consome ração, então basicamente você está comendo ração convertida em salmão, com corante, antibióticos que são jogados lá no criador, né? E assim, não foi comprovado nada a longo prazo, mas pela teoria, eu como salmão cultivado, mas não é que você podendo optar por outros tipos de peixe, seria uma opção mais interessante. Mais interessante, mais saudável. Comer com parcimônia, então. É. Outra questão que eu acho que é legal é a questão de adoçante. Então, por exemplo, quanto mais adoçante você utilizar, fala, eu estou usando adoçante para não engordar. Já tem vários estudos que comprovam que quando você utiliza o adoçante, aumenta o apetite, porque ele leva ao aumento de hormônios que provocam essa elevação do apetite. E tem alguns tipos de adoçantes, principalmente o aspartame, que estão sendo ligados a câncer, né? Não é uma recomendação absoluta, mas tem estudos preliminares. Então, e o adoçante, na verdade, é um produto ultraprocessado. Ultraprocessado, totalmente artificial, É. né? Não tem nada ali, é vazio, só tem coisas que podem prejudicar. E o eritritol que está na moda? Eritritol ele tem essa questão também de ter efeitos cardiovasculares negativos, né? Então, o ideal é você se acostumar com o sabor natural dos alimentos. E por incrível que pareça, vai melhorando, né? Que maravilha! Viu só, gente? Não é tão difícil assim. Se nós pensarmos a longo prazo, vai tirando, não seja tão radical de cara, mas vai tirando todas essas coisas assim que a longo prazo acumulam realmente e que podem danificar a nossa saúde. Para uma longevidade saudável, que é o que nós queremos, né? Exatamente. Fantástico, doutor Maurício. Foi um bate-papo incrível. Eu tenho certeza que todos vocês amaram e vão assistir de novo. Aproveita, assina o nosso canal e compartilha o link desse conteúdo para todas as pessoas que precisam. Eu tenho certeza que, na verdade, todos precisam. Muito obrigada pelo seu tempo e espero poder recebê-lo em outra ocasião também aqui na Sala do Poder Real. Obrigado você pelo convite, foi uma honra. Tchau, gente. Até a semana que vem.